Fala galera, tudo bem com vocês? Eu já começo o vídeo com uma pergunta. A possibilidade de um filme ser extremamente questionável em quesitos cinematográficos, mas ser deliciosamente atrativo enquanto entretenimento ligeiro? A minha resposta é sim, principalmente quando se fala de terror de baixo orçamento. Então vim aqui listar 5 filmes dos anos 2000 que podem ser considerados bons exemplos de ótimos filmes ruins. Então se prepara que aqui não vai faltar personagens que tomam decisões pouco inteligentes, mortes absurdamente forçadas e muito gore digital para justificar o 3D. E esses filmes que são para mim sempre um deleite, que sempre eu me pego com vontade de assistir novamente. Então bora lá para a lista, mas antes não se esquece de deixar o seu like e seguir o canal caso você não siga, né? Bora lá pro vídeo depois da vinheta. O Colecionador de Corpos. Eu já começo esse que é mais um diferentão da lista, já que ele não se leva bastante a sério e ele também não vai brincar tanto com 3D. O Colecionador de Corpos apresenta uma história de um homem que decide invadir uma casa, isso na mesma noite em que um maluco mascarado espalha várias armadilhas na casa enquanto ele está torturando os moradores dela. O roubo do século, né? O filme é como uma mistura macabra de Jogos Mortais, Esqueceram de Mim e O Quarto do Pânico. Eu falo isso por conta das armadilhas criativas e pela ação acontecer inteiramente dentro do ambiente fechado da casa, o que acaba dando aquele ar claustrofóbico e consegue manter quem está assistindo angustiado o tempo todo. E para quem gosta de um bom gore, esse filme não maneira nem um pouco na violência gráfica. O diretor aqui ele capricha no suspense e ele vai tentar trabalhar um pouco o uso de jumpscare, mas assim, não são tantos sustos que não vai atrapalhar o andamento do filme. O roteiro ele também tenta se mostrar preocupado com a história e com os seus personagens, o que acaba tornando a experiência ainda melhor para quem está assistindo. Isso porque, ao conhecer os personagens, você consegue manter um mínimo de empatia e torcer por eles. Obrigatório para os fãs de terror, esse filme é uma daquelas joias do gênero que pode passar batido para a maioria do público, mas se você é fã de um bom trash com muito gore, esse filme vai agradar você com certeza. O Colecionador de Corpos rendeu uma continuação bizarra lançada em 2018, com o retorno da equipe criativa que é responsável pelo original, mas é bem fraquinho, então nem vale a pena assistir. Eu confesso que o Colecionador de Corpos aqui dessa lista é um dos melhores, já que na minha opinião eu achava ele um dos melhores dos anos 2000. E é uma obra indispensável para quem curte filmes sobre psicopata. E para quem se interessar, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o Colecionador de Corpos está disponível na Prime Video. O Último Trem, lançado em 2008 diretamente para DVD aqui no Brasil, O Último Trem é uma produção adaptada de um conto de terror de um conhecido escritor, que é o Clive Barker, né, escritor por trás de Hellraiser, e a trama acompanha o jovem fotógrafo Leon, vivido por Bradley Cooper, que é um fotógrafo à procura de uma chance no mundo das artes e, a pedido de uma famosa curadora de arte, ele passa a fazer fotos que retratam o cotidiano das cidades grandes. Nesse mesmo tempo, uma série de assassinatos e desaparecimentos estão acontecendo nos metrôs da cidade e sempre no horário da madrugada. Durante uma noite de insônia, o Leon ele vai decidir sair para fotografar e nesse passeio noturno ele acaba descendo até uma estação de trem onde ele encontra bandidos tentando atacar uma jovem. Ele ajuda a jovem, porém ele vê no noticiário que ela desapareceu e ele acabou sendo a última pessoa a ver essa menina. O Leon começa a desconfiar e seguir incansavelmente um dos senhores que estavam na plataforma na noite que a moça sumiu. A partir desse momento, ele vai travar uma investigação solitária para descobrir o que está acontecendo. O Último Trem vai ter uma narração que foge do trivial e vai além de um simples mistério. Ele consegue ser muito eficiente em nos deixar com aquela sensação de que não estamos entendendo nada. Infelizmente, o filme peca bastante em seus efeitos visuais.
Como o filme foi realizado nos anos 2000, quando o cinema está introduzindo 3D, o filme tenta usar bastante esses recursos de sangue na tela, pedaço de corpo voando em nossa direção, mas nada que é bem feito. Então pode acabar perdendo quem está assistindo por conta disso. Mas sério, os efeitos são muito ruins. Mas se você decidir ignorar esses efeitos, esses problemas e conseguir ir até o final, o Último Trem tem uma conclusão que é um dos melhores pontos da trama e serve de lembrete que filmes de terror devem ir além de explicações triviais. Tá ali porque tá ali e não vamos explicar. E continuando nos problemas, o filme ele vai nos deixar totalmente sem respostas, de respostas que deveriam ser claras, como por exemplo, como é que ninguém nunca desconfiou de tantas mortes e desaparecimentos? E a gente só tem um policial na cidade toda? Sério? E isso são somente algumas questões em aberto, ele vai deixar várias. Porém, vale sim dar o devido destaque para algumas mortes que a gente vai ter cena super exagerada, mas que chamam muita atenção justamente por isso. E apesar desses excessos nos efeitos visuais, que eu já comentei aqui, vale bastante a pena conferir como um trabalho todo. É importante também destacar a atuação do novato Bradley Cooper, que na época ele era mais conhecido pelo seriado Alias do que qualquer outro papel no cinema. Mas aqui ele tá muito bem na atuação, que é bem contida, e aos poucos vai aumentando o nível de dramaticidade e vai mostrar uma atuação até sólida. Galera, e apesar de pontos negativos e pontos positivos, seria um crime deixar essa obra cair no esquecimento sem a chance de ser conhecida. É um trabalho repleto de cenas tensas, tem muito suspense, um horror gráfico que é até bonzinho para a época em que foi lançado, e também com orçamento que só dava para comprar um salgado e uma cajuína. Então vale muito a pena conferir. E para quem se interessou, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o filme está disponível de graça e dublado no YouTube. É só dar uma pesquisada. Temos Vagas. Filme simples e padrão que eu só coloquei aqui porque eu gosto muito dos atores. Em Temos Vagas, acompanhamos o casal David e Amy Fox, que entraram em crise após a morte do filho e precisam fazer uma última viagem antes da separação, e nessa viagem eles são forçados a passar a noite no motel à beira de estrada quando o carro que eles estão sofre uma pane geral. Já no motel, Mason, o gerente, ele oferece para eles o melhor quarto do estabelecimento, que é a suíte La Lua de Mel. Mas pra azar deles, o azar é só o resto, não presta pra nada. Como o clima tá bastante tenso entre eles, já que eles não conseguem parar de brigar, a única forma de passar o tempo é assistir uma única TV que tem no quarto, que no quarto só vai ter uma TV, um videocassete e algumas fitas sem identificação. O problema é que o conteúdo dessas fitas são filmes baratos, violentos de assassinato que são rodados no quarto que eles estão. Infelizmente ou felizmente, é aqui que a gente vê toda a ingenuidade dos personagens de um filme de terror. Porque pra mim, por exemplo, se eu visse cenas como essa no quarto, pegava minha malinha e me mandava. Entretanto, se não fosse essa burrice dos personagens, a gente não ia ter filme, né? Beleza. Apesar da burrice inaceitável do casal, que aparentemente nunca assistiu um filme de terror, Temos Vagas garante durante seus 85 minutos de exibição situações que são carregadas de tensão e uma atuação convincente do casal protagonista. O longa pode acabar sendo uma diversão passageira e esquecível, claro, mas garanto que se for menos exigente, você conseguirá se divertir. E sinceramente, esse é o pior da nossa lista, confesso, mas apesar do roteiro enxuto e sem reviravoltas, o filme ele se garante graças a situações carregadas de tensão e a atuação convincente do elenco, que não é de todo ruim. Infelizmente, o filme não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas ele pode ser facilmente encontrado nos mares da internet. Por Trás da Máscara, a ascensão de Leslie Vernon. Por Trás da Máscara é um filme de horror, suspense e algumas doses de comédia. O filme foi lançado em 2006 e a premissa dele é interessantíssima. O auto-intitulado Próximo Grande Psicopata de Horror Slash, ele dá permissão a uma equipe de jornalismo para fazer um documentário exclusivo sobre a vida dele e como ele planeja o seu reinado de terror sobre a pacata cidade de Glen Echo. Leslie Vernon, ao longo do documentário, vai desconstruindo todas as convenções e arquétipos do gênero de terror, mas especificamente os filmes de psicopatas, como o do Jason, Michael Myers, Freddy Krueger. O filme ele conseguiu me conquistar devido ao seu formato e à sua originalidade. Ele acontece na maior parte como um documentário,
e às vezes ele vai alternando para uma visão diferente dentro do filme. O interessante é que esse filme, por mais que pareça um pouco absurdo, onde a equipe de jornalistas se propõe a fazer um documentário sobre um assassino que ainda pretende matar, e eles não denunciam ele e não tem medo de nada, mas aos poucos você vai conseguindo entender o porquê disso. Aqui o Leslie é um sujeito que é extremamente carismático e ele nos faz pensar se ele está realmente falando sério quando comenta que vai alcançar a fama matando geral, ou se é só loucura de fã. O filme, ele brinca com alguns clichês e torna ele até bem engraçado, mas claramente ele não está atrás de atingir risos desnecessários e ele evita cair numa mesmice de piada repetida. Infelizmente, o filme sofre com o caso de produções baratas. Ele não tem bons atores e, apesar dos protagonistas se esforçarem, eles não conseguem passar uma verdade nas suas atuações. O roteiro aqui é intrigante, mas a condução de direção acaba se perdendo sem saber o que quer mostrar. Porém, aqui nós temos um desfecho que acaba nos apresentando uma surpresa e deixa o filme um pouco mais interessante e nos proporciona um final agradável que foge do óbvio. E assim, não é um filme perfeito, também de todo muito ruim, mas acaba sendo uma homenagem aos velhos filmes de serial killer. E para quem se interessou, o filme está disponível gratuitamente no YouTube até a data que eu estou gravando esse vídeo. Dia dos Namorados Macabro 3D. No filme, a trama começa 10 anos no passado, quando o acidente em uma mina de uma pacata cidade termina com um saldo de 5 mortos e um mineiro em coma. Logo depois descobre-se que não foi apenas um acidente. O sujeito que entrou em coma, ele se aproveitou de uma situação para assassinar os seus colegas. Algum tempo depois, no Dia dos Namorados, ele desperta e inicia uma onda de assassinato, vestindo um uniforme de mineiro e uma picareta, e ele acaba deixando 22 mortos pelo caminho. E supostamente ele é morto pela polícia também e enterrado. Porém, 10 anos se passam e tudo indica que o pesadelo está de volta. O filme ele usa todos os clichês do gênero de slasher, e aqui a gente vai ter susto, sangue, nudez gratuita, um assassino com máscara, além também do 3D que é famoso nos anos 2000. Então aqui faz esguichar sangue na tela, voar picareta do assassino, explodir bola de fogo em direção à tela e vai além também de Coração Faltando, que é a marca registrada do psicopata do filme. Aqui o elenco é bem razoável. No papel de Tom, o herdeiro da mina, que causou o acidente, a gente vai ter o Jensen Ackles, que é o eterno Dean de Supernatural, e confesso que o filme aqui não passa de mais o mesmo, tendo todo aquele lado investigativo para procurar o assassino, e infelizmente a gente vai ter um terceiro ato que é bem monótono, que chega a dar sono, mas como eu já falei nos outros filmes, aqui é um filme B, a gente consegue se divertir com algumas cenas, com um pouco da história, que é até razoável. Então é um filme até interessante de se assistir os padrões do tipo de filme que eu estou adicionando aqui. Mas e aí, galera? Vocês concordam comigo? Discordam de mim? O que é que vocês acham desses filmes? Se eles são assistíveis ou não? E vocês têm mais algum desses títulos que vocês sabem que são ruins, mas mesmo assim vocês gostam muito? Conta aí nos comentários. Mas galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado da lista e não se esqueça de deixar aquele like maroto, seguir o canal e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.